Todos os dias escutamos várias coisas que não são 100% verdades. Como por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que Einstein não ia bem na escola. Ou que o vidro quente escorre como um líquido. Ou que quando você fica muito tempo no banho ou na piscina, seus dedos se enrugam porque absorveram muita água. Então hoje iremos mostrar pra vocês algumas coisas que você sempre acreditou, mas que são mentiras. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Já deixou o joinha e se inscreveu? Então bora pro vídeo e puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Verdade Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Mito Molo. E você já deve ter ouvido falar várias coisas, tipo assim, não toma leite e come manga porque senão você vai passar mal. Isso é coisa de vó, né? Geralmente as vó que falam isso. Ou até mesmo coisas mais simples, como por exemplo que os girassóis seguem o movimento do Sol. Mas hoje iremos então mostrar a verdade a respeito dessas coisas. Então, bora lá. Começando então com os girassóis. Você já deve ter ouvido falar que os girassóis seguem o movimento do Sol. Mas na verdade não é bem assim que ele funciona. Nessa imagem dá pra perceber que o Sol tá lá no fundo e os girassóis não estão nem aí pra ele. Isso porque os girassóis não seguem totalmente o movimento do Sol. Eles geralmente apontam para o lado leste, que é onde o Sol nasce. Porém, durante o dia, vocês sabem que o Sol muda de posição e os girassóis não acompanham o movimento que o Sol faz. E não acompanham o Sol até o outro lado onde ele se põe. Agora uma mais conhecida ainda. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Essa você deve ter ouvido muitas vezes, mas é uma frase equivocada e errada. Se a gente pegar essa frase e analisar, ela pode ter o seguinte significado: que uma coisa muito rara, muito difícil, não acontece duas vezes. Porém, para o caso do raio, acontece sim. Não existe isso, o raio pode cair várias vezes no mesmo lugar. Basta ele ser atraído para aquele lugar. Como, por exemplo, a torre Empire State, galera. Eu fui. É mesmo? É. Tomou um raio? Não. Você sabia que todo ano cai em média 100 raios no Empire State? Tanto é que a maioria dos prédios altos tem para-raios, que são objetos que atraem o raio, porém impedindo que a descarga elétrica atinja diretamente o prédio. É claro que em um campo aberto é mais difícil um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Mas isso, galera, não é regra, não é lei, não é nada do tipo. Um raio pode cair sim duas vezes ou mais no mesmo lugar. Outra coisa que você também já deve ter ouvido falar é que se a gente pegar uma moeda e jogar de um prédio muito alto, a moeda pode acabar tirando a vida de alguma pessoa. Mas no caso de uma moeda não é verdade. Mesmo se a gente pegar a moeda mais pesada e jogar do lugar mais alto do mundo, ela não vai conseguir esse feito. Isso porque independente da moeda ou da altura que ela é lançada, a moeda vai pegar a sua velocidade máxima de 80 km por hora e não vai passar disso. E um objeto pequeno como uma moeda nessa velocidade não é suficiente para fazer esse estrago. É claro que se jogar de uma pessoa vai machucar, né? Pelo amor de Deus. Mas suponhamos que ela precise perfurar o crânio ou atravessar algum órgão, sei lá, por exemplo. Como independente da altura a moeda iria atingir sua velocidade máxima e só, isso jamais seria suficiente para atravessar uma pessoa. Agora eu pensei, agora eu peguei a moeda e afia ela assim, ó, fininha. Tipo um shuriken. Isso. Aí já era. Né? Aí entra, não tem como. Tem como. Ou se jogar também uma bigorna lá de cima do prédio, o desenho animado. Vai atravessar, né? Aí faz um estrago. Não joguem bigornas dos prédios, viu, pessoal? Não jogue moeda também, tá? Nos desenhos animados e na vida aprendemos que as avestruzes enfiam a sua cabeça no chão quando estão com medo. Mas na verdade, galera, essa tática não é das avestruzes, porque elas nem fazem isso. Quando elas se sentem ameaçadas ou com medo, elas fazem outra coisa. Elas se jogam no chão e se fingem de mortos. Sua avó também já deve ter dito pra você o seguinte: cuidado, menino, não toca no sapo ali no quintal, não, senão você vai ficar com a mão cheia de verrugas. Mas é claro que isso não é verdade. Era uma coisa pra te dar medo e você não tocar no sapo. Alguns sapos, galera, realmente são venenosos e você não deve tocar. Porém, se você tocar sem querer, não vai te dar verruga. Mas fácil é limpar a mão, né, pra não colocar sem querer no olho, sei lá, e aí ficar ardendo. Já se você tocar uma verruga de alguma pessoa, aí sim você pode ter verruga. Obviamente que um pobre sapinho não vai te passar verruga, né? Não é transmissor de verruga. A não ser que tenha uma verrugona nele. Ah, mas aí você tem que cortar a verruga dele, aí você tem que espremer o sangue da verruga dentro de uma ferida da sua pele pra absorver e aí nascer uma verruga. Muitos também já devem ter ouvido falar a seguinte frase: o homem tem uma costela a menos do que as mulheres. Por causa daquela história bíblica de que Deus retirou uma costela do homem para criar a mulher. Porém, galera, se você for um homem e for no médico para tirar o raio-x, vai perceber que você tem exatamente 24 costelas, 12 de cada lado. E se você for mulher e também for
for para o médico fazer um raio-x, você vai descobrir que também tem 24 costelas, 12 de cada lado. Ou seja, tanto homens quanto mulheres têm a mesma quantidade de costela no corpo, a não ser que você nasça com uma costela a menos, realmente, com problema. Ou retire durante sua vida, também tem isso. Quem aí já ouviu que os mosquitos vivem apenas um dia? Tipo, não se preocupa não com esse pernilongo aí, que amanhã ele tá morto já, né? Porque ele só tem um dia de vida. Ah, tá. Aqueles que moram num quarto ficam lá o mês É, inteiro. gordão, cheio de sangue. Já tem até o horário que sai pra te picar de noite. Realmente, galera, existem alguns mosquitos que vivem apenas um dia, 24 horas e bateu as botas. Mas não são todos, muito menos os pernilongos ou os mosquitos que te atacam, já que esses têm uma vida de aproximadamente 1 a 2 meses. Cada espécie de mosquito tem uma variação de tempo de vida, mas o que vive no seu quarto te enchendo o saco ou na sua casa, não vive 24 horas apenas não, viu? Quem já ficou muito tempo na piscina ou no chuveiro ou no mar, sabe que os dedos da mão e dos pés se enrugam. E aí se você perguntar pra sua mãe ou pra sua avó, por que isso aconteceu? Eles vão falar, é porque você ficou tanto tempo na água que sua mão absorveu a água da piscina. Mas aí pensa comigo, eu sempre fiquei pensando, mas se absorvesse água, não teria com a mão desse tamanho? Tipo uma esponja. Não é? De grandona? Porque tô enxugado, parece que eu tô sem água. Mas isso na verdade, galera, é um mito. Seu dedo não ficou assim porque absorveu água, nada disso. Isso na verdade é uma adaptação do nosso corpo, porque quando o dedo fica muito molhado, geralmente é mais difícil pegar as coisas. Então, como forma de adaptação, quando ficamos muito tempo na água, o corpo meio que identifica e começa a alterar a forma do nosso dedo, né, deixando ele mais enrugadinho, para aumentar a aderência dos nossos dedos, fazendo com que a gente consiga pegar alguns objetos mais facilmente. E agora uma musiquinha, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom. Que vergonha! O Lucas cantou essa música porque essa musiquinha se refere àquele termo, àquele ditado, que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Mas isso de certa forma não é totalmente verdade. Sabemos que no mundo inteiro há uma grande desigualdade, né? Tem muita gente com muito dinheiro e tem muita gente com nada de dinheiro. Porém, se analisarmos esse termo, né, do rico mais rico e o pobre mais pobre, não é bem assim que anda acontecendo. Pois existe um estudo do Banco Mundial que diz que a pobreza é extrema e está diminuindo no mundo. Isso significa então que cada vez mais temos menos pobres. Mesmo que esse processo esteja acontecendo em um ritmo lento, o número de pobreza extrema no mundo está diminuindo cada vez mais. Existe uma história muito interessante a respeito da caneta mais cara do mundo, que foi um projeto feito pelos Estados Unidos. Para conseguir escrever no espaço, tiveram que fazer uma caneta nunca vista antes. Os americanos então gastaram milhões de dólares para produzir uma caneta que funcionasse perfeitamente no espaço, já que uma caneta normal feita aqui na Terra não funciona, a tinta não desce. Então eles fizeram uma caneta que funcionasse independente da gravidade. E a história conta que os russos, quando viram isso, foram lá e fizeram o quê? Levaram o lápis para o espaço e conseguiram escrever normalmente. É uma história que mostra, né, que você não deve focar no problema. Tipo, o problema é a caneta que não escreve, então vamos pegar uma caneta que escreve, uma caneta. Mas você não deve focar no problema, você deve focar na solução, porque você não quer uma caneta que escreva. Você quer algo para escrever. Ou seja, então existem outras coisas que podem escrever. E logo o lápis, o mais simples, já serviria como solução para esse problema. Essa história é muito interessante, teria acontecido lá no período da Guerra Fria, mas segundo alguns estudos, não foi bem assim que aconteceu. Já que tanto os russos quanto a NASA já usavam lápis no espaço. Esse lance da caneta escrever em gravidade zero realmente aconteceu, mas foi anos depois. E foi desenvolvida por uma outra empresa, nem foi pela NASA. E de certa forma foi feita para bater um desafio. E não como objetivo principal, né? A gente precisa de uma caneta para escrever no espaço. Vamos continuar anos sem escrever no espaço, só esperando essa caneta. Ah, tá. Com sangue, né? Pegar a peninha lá, né, na moda antiga, molhar na tinta e escrever no papel. Aí vai voar tinta no espaço. Os americanos já usavam lápis no espaço que nem os russos. E você aí, quando tira uma nota ruim, já deve ter falado, mas se até Einstein ia ruim na escola, por que eu não posso, né? Mas Einstein era um gênio, né? E ele também não ia mal na escola. Realmente, Einstein tirou algumas notas ruins. Mas não foi porque ele não era um bom aluno ou porque ele era burro. Na verdade, foi porque Einstein tinha um mau comportamento. Ele sempre foi inteligente, porém ele não suportava autoritarismo. E muitos professores eram muito mandões, ainda mais naquela época. Logo, era por isso que ele não se dava bem na escola, por causa de seu temperamento. E ele foi um dos caras mais gênios do mundo. Não vem colocar Einstein no meio das suas notas ruins não, viu? Ele tá se revirando no caixão nessa hora.
Faria isso de olho fechado. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Qual dessas curiosidades você aí não sabia? Ou você, na verdade, conhecia, mas não sabia que era mentira? Comenta aqui embaixo pra nós. Se você se surpreendeu com alguma, aproveita também e compartilhe esse vídeo para algum amigo, para que ele também possa aprender junto com você. E se você também sabe uma outra coisa, uma outra curiosidade, que todo mundo acredita, mas que não é verdade, deixa aqui nos comentários. Porque se a gente fizer uma parte 2, a gente vai usar a sua curiosidade, demorou? Aproveita aí então e deixa logo, tá bom? E também pode deixar nas nossas redes sociais, estão aqui na tela. Dani Molo, Lucas Marques, Você Sabia Vídeos. Mande lá no direct uma curiosidade interessante que a gente deixou escapar aqui desse vídeo, demorou? Ficamos por aqui então, galera. Deixa o like se você não deixou, se inscreva no canal. Assista outros vídeos aqui do canal também. Isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Isso tudo, pessoal. Valeu!